Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, estamos na quinta semana do tempo pascal e vai se aproximando o momento em que Jesus, nosso Senhor, irá deixar os apóstolos. Ele morreu, ele ressuscitou, trouxe grande alegria para aquele grupo, mas ele vai embora. Ele vai embora em definitivo. Ele vai embora e não voltará mais, senão lá no fim dos tempos, quando tudo acabar. Jesus ainda não voltou, a história ainda não acabou. Mas como é que nós vamos ter acesso a Ele? Ele não ressuscitou somente para mostrar o seu poder para os apóstolos. Seria bastante ruim da parte de nosso Senhor se Ele tivesse feito isso, né? Eu venci a morte, eu ressuscitei e agora pronto, podem ver como eu sou capaz de vencer a morte, como eu sou todo poderoso, como eu tenho todo o poder em minhas mãos e eu consigo vencer a morte. Vocês não, vocês vão morrer, mas eu venci a morte. Não se parece muito com aquilo que nosso Senhor faria, certo? Ele que é tão bondoso e misericordioso, e de fato não foi isso que Ele fez. Ao ressuscitar, Ele nos garantiu, é palavra dele e não minha, é palavra dele que a igreja proclama. Ele garantiu que quem permanece nele, quem se une a ele, terá vida e vida eterna. E quem se deixar conduzir pelo seu Espírito, o Espírito que habita nele e que os apóstolos haveriam de receber em grande dose em Pentecostes, aquele que recebesse esse Espírito faria obras tão grandes quanto as dele, ou até maiores. É o que ele promete. Mas, meus irmãos, diante de qualquer situação de crise em que nós estejamos metidos, a angústia e a dor toma conta do nosso coração. Jesus sabia exatamente o processo pelo qual ele deveria passar. Ele sabia desde o princípio que ele tinha que morrer, que ele tinha que se entregar por amor e que depois ele iria recuperar a vida e viver para sempre. Nós não temos certeza do que vai acontecer conosco no futuro. Nós não sabemos o que nos espera nos próximos anos, nos próximos meses. Temos talvez uma tênue visão a respeito dos rumos em que o nosso país pode seguir, a nossa sociedade, a nossa civilização, etc., a nossa família, mas certeza nós não temos. E isso gera uma angústia dentro de nós, não gera? Essa incerteza a respeito do futuro, essa angústia em ver, de alguma forma, as coisas desmoronando ao nosso redor, sob diversos aspectos. Seja uma pessoa que adquiriu uma doença autoimune, uma doença incurável, e que isso gera um sofrimento muito grande na família. Seja uma situação empresarial, de trabalho, em que as coisas estão indo de mal a pior e parece não ter solução nenhuma mais para aquele problema. Seja uma situação social, política. Agora, recentemente, um padre lá no Rio de Janeiro foi São Paulo, foi no Sudeste, acho que foi Rio, estava pregando dentro da igreja, para católicos, a respeito da doutrina da igreja em relação à sexualidade, e foi processado por homofobia. Um padre que estava pregando dentro da igreja. E a gente começa a se perguntar: até onde nós poderemos ir? Até onde vão deixar a nós, católicos, irmos? Porque nós não podemos picotear a palavra de Deus. Nós não podemos arrancar as páginas que nós não gostamos, dizendo: o mundo mudou e agora a palavra de Deus tem que se adaptar ao mundo. Essa é uma das principais armadilhas de Satanás. A palavra do Senhor é palavra de vida, e toda ela é palavra de vida. Se a gente começa a picotar a palavra de vida se transforma em palavra de morte. Mas não é fácil. Não é fácil você agora ter diante de si o fato de que, ao pregar a verdade, especialmente em temas tão sensíveis e tão delicados, você pode sofrer um processo, uma multa ou até prisão. Estamos vivendo situações delicadas, né? E a igreja não é de hoje que vem passando por crises e situações muito delicadas.
já no início mesmo desta igreja da qual nós fazemos parte, já lá no início, o Senhor havia predito confusões, tempestades, perseguições, grandes crises, mas ao mesmo tempo, para sustentar o coração dos apóstolos e dos seus discípulos e seguidores nesta fé, ele disse: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Eu gostaria que você trouxesse a perturbação que está aí dentro do seu coração, trouxesse agora para esta missa e colocasse aqui diante do altar, em espírito, em oração. Traga a perturbação. O que é que está te perturbando? Coloque aos pés do Senhor, coloque no altar do Senhor e ouça o Senhor dizer: não se perturbe o vosso coração. Por quê? Porque Ele vai dar um jeito de resolver essa perturbação? Não necessariamente. Vejam o que Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Vou lá na casa do meu Pai preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Olha só o que o Senhor está fazendo. Ele está pegando as perturbações que nós estamos carregando dentro do nosso coração, e às vezes até de modo meio apegado, né? Eu não quero largar a mão da minha perturbação, não quero largar a mão da minha aflição, da causa da minha ansiedade, que está me fazendo sofrer. E o Senhor, diante disso, diz para nós: não se perturbe o vosso coração. Por quê? Porque quando tudo isso passar, porque vai passar, tudo isso vai passar, se a ansiedade não passar pela resolução dela mesma, quando nós adquirirmos mais esperança, mais vida em nossas vidas, a ansiedade vai passar pela morte. Quando o coração para de bater, acabou a ansiedade. Trágico, mas é. Quando tudo passar, o que é que nos espera, se formos fiéis, é claro? Uma morada preparada de maneira muito especial por nosso Senhor, que foi à nossa frente no reino dos céus, para nos preparar essa morada. E aí ele diz, como que para reforçar essa doutrina: se não fosse assim, eu vos teria dito. Se no céu não houvesse uma morada para todos nós, eu vos teria dito. Já acreditais em Deus, vocês já têm fé em Deus, tenham fé em mim também, acreditem em mim, é verdade, é assim mesmo. E eu vou lá, vou preparar a morada de vocês, de cada um de vocês, vai ter uma morada para cada um. E aí eu vou voltar para levar vocês comigo para essas moradas, a fim de que nós estejamos lá para sempre juntos, por toda a eternidade. O Senhor sabe do nosso sofrimento, Ele pede que nós não nos perturbemos por causa desse sofrimento e por causa dos maus agouros que pesam sobre nós, e faz uma esperança, e faz uma promessa que nos dá muita esperança, que é a promessa de vida eterna na casa do Pai, onde há muitas moradas. E para chegar lá, para sair desse ponto onde nós estamos, até o ponto onde o Senhor quer nos conduzir, lá no reino dos céus, na morada eterna, Ele diz: vocês sabem o caminho. Que caminho, pelo amor de Deus? Que caminho? Nós vamos construir uma escada para o céu? Nós vamos criar uma torre, construir uma torre como a Torre de Babel para chegar no céu? Filipe, um dos apóstolos, dá voz à nossa interrogação e pergunta a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde de forma ainda enigmática, mas que já começa a nos dar alguma luz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, meus queridos, quem quiser entrar nestas moradas eternas, quem quiser ter o coração firmemente, solidamente fincado nestas moradas eternas,
precisa se unir ao Senhor. Ele é o caminho. E unir-se ao Senhor significa ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Você pode dizer o quanto quiser que acredite em Jesus. Se as tuas obras não manifestam a sua fé é morta. É preciso colocar em prática aquilo que se acredita. E isso vale para todos nós, em todo o tempo. Vejam, na segunda leitura de hoje, São Pedro dá um incentivo maior à comunidade dos cristãos que ele está conduzindo, para que eles coloquem em prática aquilo que já receberam, ressaltando especialmente o aspecto do batismo. São Pedro está escrevendo a sua carta para uma comunidade de pessoas que, em sua maioria, são recém-convertidos e recém-convertidos do paganismo, ou seja, não tem quase ninguém ali que tinha sido judeu. Aquele povo era tudo pagão. Era um pessoal romano, era um pessoal grego, era um pessoal da Ásia Menor, a região da atual Turquia, né? Que aceitou o Cristo, recebeu o batismo e agora precisa viver o batismo, porque não é automático. A gente recebe o batismo para viver o batismo. E assim, ir construindo, já aqui na terra, esta morada, este edifício que será plenificado lá no reino dos céus. Por isso ele diz para os seus discípulos que o ouvem, ele diz o seguinte: caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Ele diz que o Senhor é pedra viva. Como pode ser que uma pedra seja viva? Pedra não tem vida. Pedra é um elemento mineral. Não tem vida alguma. Meu irmão, que é formado em geologia, se ele me ouvisse falando de pedra como pedra, ele iria me corrigir dizendo: não é pedra, a gente não chama de pedra, a gente chama de rocha. Então tá bom. Aproximai-vos do Senhor, rocha viva. Dá no mesmo. Rocha não tem vida. Rocha é um elemento mineral sem vida. Nem dá para dizer que é morto. Não tem vida. Mas o Senhor é a pedra viva. O Senhor é a rocha viva. Em que sentido? Lembremos-nos de um outro discurso de Nosso Senhor nos Evangelhos, quando Ele nos diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai e a coloca em prática. É algo do tipo. E aí ele traz uma comparação dizendo: aquele que coloca em prática a palavra do Senhor, aquele que ouve e a coloca em prática, é como uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha firme. Vieram as chuvas, vieram as enchentes, os ventos bateram contra a casa e ela permaneceu firme. Agora, aquele que não põe em prática a palavra do Senhor, e talvez até pronuncie com os lábios que acredita muito em Deus, nosso Senhor, mas não põe em prática, é como um que construiu a sua casa sobre a areia. Linda, muito linda a casa, muito linda e muito confortável, mas vieram as chuvas, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa e grande foi a sua ruína. Quem é essa rocha? É Jesus. E ela está morta? Não. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele é a rocha firme sobre a qual nós não só podemos, como devemos construir a nossa casa. Porque no céu, o que é que o Senhor promete para nós? Uma casa, uma morada. E qual será o fundamento dessa morada no reino dos céus? O Senhor, Ele mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sendo assim, meus queridos, não tem... Oi, voltou. Sendo assim, acho que não voltou. Sendo assim, não tem como fugir do Senhor para entrar no reino dos céus. Não tem como somente ouvir a palavra do Senhor e não querer colocá-la em prática. Não tem como. O Senhor é a pedra viva que sustenta o nosso edifício, o edifício de nossas vidas, que nos dá esperança, e por isso nós podemos ouvir esta palavra do Senhor e ficar em paz. Esta palavra que diz:
não se perturbe o vosso coração. Por quê? Porque o Senhor é a rocha viva. O Senhor é a pedra viva da nossa casa. É Ele que dá esperança para nós. Mas não se enganem. Fazer com que o Senhor seja a pedra viva de nossas vidas, da nossa história, não é algo assim muito simples. E simples né? Simples na verdade é. Não é algo muito fácil. E que demora um pouco de tempo para que a estrutura realmente seja firme, porque todo mundo que já mexeu com construção sabe muito bem como é que funciona. Você faz todo o projeto, faz o projeto arquitetônico da casa. Hoje em dia, o grau de sofisticação de tecnologia é um negócio impressionante. A gente pode ver um projeto de uma casa 3D. Você entra na sua casa pelo computador. E aí vai começar a construção. Pôs os tapumes no terreno, trouxeram as máquinas, os pedreiros estão lá, mestre de obras, servente, construtores, o engenheiro. Está todo mundo lá trabalhando. E passa uma semana, passam 2 semanas, passam 3 semanas, passam 2 meses, passam 2 meses e meio, está todo mundo trabalhando, o dinheiro está sendo torrado. Cadê a casa? Cadê a casa? Por que é que ela não aparece? Porque o fundamento está sendo preparado. O alicerce está sendo feito para que esta casa não caia. Esse exemplo quer nos ensinar o seguinte: fazer com que o Senhor seja a rocha firme de nossas vidas significa trabalhar por muito tempo no oculto do nosso coração e construir esse fundamento aqui no nosso coração. A casa não vai aparecer de imediato, mas a gente está preparando o alicerce, está cuidando do terreno, está fazendo com que a coisa crie força, crie resiliência ali de baixo, a fim de que a casa possa subir e tenha resistência. Por isso, se o Senhor não está manifestando a sua presença como você gostaria, se o Senhor não está dando as graças que você pediu, se o Senhor não está dizendo aquilo que você gostaria de ouvir, calma. É grande o sofrimento em sua vida? Calma, não se perturbe o vosso coração. Vamos ter fé no Senhor e fazer dele a nossa rocha firme, a rocha viva sobre a qual nós iremos colocar o nosso edifício, para que em seguida nós também tornemos rochas vivas uns para os outros, para que nós consigamos dar fundamento para a vida dos outros e ajudar as pessoas a irem para Deus. É o que São Pedro nos diz. Do mesmo modo, ele diz: também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, precisamos ter muita fé em Deus e colocar em prática aquilo que Ele nos pede, a começar pelo caminho da conversão, passando pelo sacramento da confissão, sem sombra de dúvida, a vivência profunda com o nosso Senhor pelo sacramento da Eucaristia, tendo se confessado com toda certeza, viver muito bem os sacramentos de serviço que nós recebemos, como o sacramento da ordem, que é o meu caso, o sacramento do matrimônio, que é o caso de vocês, viver esse sacramento, viver com profundidade, tudo isso sendo sustentado, claro, pelo sacramento do batismo. E é por isso que São Pedro toca muito nessa tecla, quando vai escrever essa sua carta, a primeira carta, para a comunidade dos cristãos recém-convertidos. Em outras palavras, o que ele está dizendo nessa primeira parte da carta é o seguinte: vocês receberam o batismo de vocês, não receberam? Ótimo, coloquem-no em prática. Vivam o batismo de vocês. Como? Vivendo os sacramentos, renunciando a Deus, a Satanás, ao mundo e às suas pompas, confessando-se dos seus pecados e, pela oração, exercitando a fé para que este edifício esteja firmemente construído sobre a rocha viva, sobre a rocha firme que é o Senhor. Isso vale para nós todos. Vamos viver o nosso batismo. E aí nós poderemos, por fim, levar isso a sério. Isso que o Senhor está nos dizendo, né? Não se perturbe o vosso coração.
Só Ele pode nos dar essa esperança. Só Ele pode nos garantir que o nosso terreno, o terreno do nosso coração, sendo trabalhado nele, pode levantar um belo edifício de santidade que será consumado no reino dos céus, onde Ele prepara uma morada para nós. Se você quer ir para o céu, é melhor dar atenção às palavras de Jesus agora, porque senão pode ser que seja tarde demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.